Se você sente que a sua vida estagnou e que você não vê nenhuma perspectiva de mudança, ou seu cansaço atingiu um nível que até mesmo orar pode parecer difícil, ou você sente que a sua vida ela pausou no mesmo lugar, esse vídeo é para você. Seja muito bem-vindo, e se essa é a sua primeira vez aqui no canal, muito prazer, meu nome é Glória Madi, e nesse canal eu falo sobre mentalidade, desenvolvimento da sua fé e crescimento pessoal a partir de uma perspectiva bíblica e cristocêntrica. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve para você não perder nenhum vídeo. Eu sei o que é sentir essas coisas, eu não quero falar de um lugar de quem sabe todas as respostas, mas de alguém que passou por processos com Deus e continua passando, mas eu percebo que é justamente no limite da nossa força que Deus ele reconstrói a nossa base, ele fortalece os nossos fundamentos. E é justamente isso que eu gostaria de compartilhar com você hoje através de 6 atitudes que são fundamentais para você fortalecer a sua perseverança. E a primeira atitude que você precisa ter é colocar Deus de volta no centro. Quando eu preciso renovar a minha força, uma das primeiras coisas que eu busco olhar é quem realmente está governando a minha vida, quem está ocupando o centro da minha vida. Quando você sente que estacionou, que não está conseguindo perseverar ou enfrentar as dificuldades, às vezes a nossa primeira reação é querer resolver tudo com as nossas próprias mãos, dependendo somente da nossa força de vontade. Mas o grande problema é que nós esquecemos de quem realmente deveria estar governando as nossas vidas. Isso não quer dizer que nós não temos a nossa responsabilidade, mas que acima de tudo eu preciso garantir que a minha vida, os meus passos e tudo o que eu faço estejam alinhados com a vontade de Deus. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Percebe que nesse versículo Deus ele não fala que nós devemos controlar os nossos caminhos, mas sim confiar nele. Então o que Ele pede de nós é a nossa confiança. E na prática isso envolve você fazer uma análise muito honesta, olhar para o seu coração e se perguntar se existem ídolos que estão no seu coração, que estão ocupando um lugar que somente Deus deveria ocupar. Mas uma coisa que eu e você precisamos entender é que Deus ele é o fundamento, e sem o fundamento, nenhuma casa consegue se sustentar de pé diante de uma tempestade. Isso significa priorizar a Deus, priorizar obedecer e ser fiel a Ele, independente do resultado. Não é sobre você ter uma rotina espiritual por mero ritual, mas pelo entendimento de que sem essa conexão com o Senhor é impossível se manter de pé. É você ter profundidade real em conhecer mais a Deus e garantir, principalmente, que Ele é quem está no comando das suas decisões e que governa a sua vida. E lembre-se que nenhuma circunstância, por mais desafiadora ou por mais difícil que ela seja, merece ocupar um lugar no seu coração maior do que aquilo que Deus deveria ocupar. E é como Jesus fala lá em Mateus 6, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vão ser acrescentadas. O que são as demais coisas, sim, são as suas necessidades e também tudo aquilo que você precisa para viver o seu propósito, tudo o que você precisa para viver as promessas que Deus tem para sua vida, para você atingir os lugares que o Senhor quer que você esteja. Mas em primeiro lugar, você precisa garantir que Ele está em primeiro lugar na sua vida. Para você fortalecer a sua perseverança, você precisa ter a convicção de que Deus continua no centro da sua vida. A segunda atitude é você se lembrar da sua identidade. Quando Deus ele volta para o centro da sua vida, naturalmente você volta a se lembrar de quem você é. Uma das primeiras coisas que começa a acontecer quando as coisas saem do controle, quando os desafios aparecem, quando o desânimo bate na porta, é que a nossa identidade ela é extremamente atacada. Então, quando uma sequência de frustrações acontecem, começamos a pensar que nós não somos capazes, não somos inteligentes ou bons o suficientes, e sem perceber começamos a questionar e medir o nosso valor por meio dos nossos resultados, por meio do nosso desempenho, da nossa produtividade ou das conquistas que ainda não chegaram. E o perigo está justamente em você confundir quem você é com aquilo que você faz. Mas a sua identidade ela não é definida pela fase atual que você está, e sim por aquilo que Deus ele diz sobre você. E abrindo um parênteses, eu tô pensando seriamente em fazer um vídeo falando sobre como você pode descobrir a sua real identidade e fortalecer ela em Deus. Se você acha que esse tema vai ser relevante e vai fazer sentido para você, coloque aqui nos comentários que eu quero muito gravar um vídeo sobre isso. Mas eu só vou gravar se realmente for algo que vai agregar para sua vida. Até porque eu acredito que você ter a convicção da sua real identidade te ajuda a não desistir diante de qualquer circunstância e a se manter firme no seu propósito. Então, se você acha esse tema relevante, coloque aqui nos comentários que eu irei gravar esse vídeo. De acordo com a Bíblia, todo aquele que reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador é filho de Deus, amado, escolhido, perdoado e capacitado pelo Senhor. E essa identidade, ela não muda porque você teve uma semana ruim, porque você perdeu uma oportunidade,
ou ainda não conquistou aquilo que você desejava. Mas quando você lembra da sua identidade em Deus, você está ancorando o seu valor naquilo que é inabalável e não nas circunstâncias que são temporárias. E isso renova suas forças, isso tira o peso de você tentar ser autossuficiente, te conecta com um propósito maior e te ajuda a vencer o medo do fracasso e te enche de confiança de que você é plenamente amado capacitado por Deus. E é exatamente essa convicção que vai te ajudar a combater a estagnação, porque a estagnação vai sempre te levar para um lugar de você menosprezar o seu valor e não reconhecer daquilo que Deus ele colocou dentro de você. Mas a sua identidade em Cristo te lembra de que a sua vida ela tem um propósito muito maior do que os resultados visíveis. E a terceira atitude é você se lembrar dos propósitos e da promessa de Deus. Depois que você entende a sua identidade e tem a convicção de quem você é, está na hora também de você se lembrar de para onde Deus está te levando. Quanto à identidade, responde a pergunta: quem eu sou? O propósito te mostra para onde você deve ir. Quando a gente perde essa direção, qualquer dificuldade vai ser um motivo para a gente desistir. Talvez Deus tenha colocado um sonho há muito tempo no seu coração. Talvez você tenha convicção de promessas, de ideias, de projetos ou de orações que ainda não foram respondidas. E enquanto o tempo passa, a gente tende a achar que Deus esqueceu ou que o tempo passou, que não é mais para você. E quando você perde de vista o propósito de Deus, a desistência vai parecer um caminho inevitável. Qualquer obstáculo vai parecer um sinal de que você precisa parar e desistir. Eu lembro que quando eu comecei meu canal aqui no YouTube, eu tinha uma certa resistência em falar com a câmera. Eu sabia que quando eu começasse, talvez esse seria o meu maior obstáculo em perder a vergonha de falar com a câmera. Isso é algo que eu fui trabalhando e que Deus ele também foi trabalhando em mim. Até hoje eu busco melhorar, mas eu lembro o quanto constantemente a minha mente era atacada em parar, em desistir, porque não era pra mim, que eu não devia fazer isso. Que em diversos momentos via na minha mente aquela voz querendo me fazer parar, me fazer desistir. Mas ao mesmo tempo, apesar do desafio que era para mim no começo, por mais que o meu começo fosse extremamente fora da minha zona de conforto, e por mais que a minha mente queria me parar, desistir e olhar para trás já não era mais uma opção para mim. Isso porque eu sabia do propósito que Deus tinha através desse canal. Ao mesmo tempo que vinha a voz querer me fazer desistir também, eu sempre me relembrava do propósito que Deus tinha através dos vídeos que eu faço aqui. E eu sei que muitas pessoas têm sido impactadas e com certeza não é para minha glória, mas é para a glória de Deus, para mostrar que o propósito de Deus ele vai muito além das nossas limitações, dos nossos desafios. E quando você tem entendimento do seu propósito, quando você sabe exatamente para onde Deus ele quer te levar, os desafios eles precisam ser menores do que a sua vontade de viver, a vontade de Deus para sua vida. Então, se em algum momento você pensou em desistir daquilo que Deus colocou no seu coração, que você tem convicção disso, das promessas de Deus, do propósito de Deus para sua vida, traga de volta. Relembre-se daquilo que Deus ele falou no seu coração e continue caminhando com fidelidade. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Em outras versões fala, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Esperança aqui, ela não é um pensamento positivo ou somente uma expectativa de que as coisas vão magicamente melhorar, mas a esperança é você confiar no caráter de Deus. E saber que se Deus ele continua fiel, existe um motivo para continuar caminhando. Deus ele tem um propósito para cada área da nossa vida. Cabe a nós buscar, entender qual é o propósito de Deus para cada uma delas. Se você não sabe o que fazer, busque a Deus para te dar direção, para te dar novos sonhos, caso você tenha perdido a vontade de sonhar, o desejo de sonhar novamente. Deus é aquele que renova as nossas esperanças. Busque a Deus para te conduzir à vontade dele, que é sempre boa, perfeita e agradável. Clame a mim e eu te responderei e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Isso nos garante que Deus é o maior interessado em revelar a você a vontade dele para sua vida. Se puder, eu até te recomendo você anotar versículos, promessas, aquilo que Deus ele já falou no seu coração, coisas que já foram reveladas para você e revisitar isso de tempos em tempos, porque isso vai impedir com que a ansiedade apague da sua memória a fidelidade de Deus. A quarta atitude que você precisa ter para fortalecer a sua perseverança é fazer aquilo que está no seu controle. Faça a sua parte e entregue a Deus aquilo que somente Ele pode fazer. Grande parte da nossa ansiedade nasce porque tentamos controlar coisas que nunca estiveram em nossas mãos. Você não controla o tempo de Deus, você não controla aquilo que as pessoas fazem com você, as circunstâncias que acontecem com você.
Você não controla quando uma oportunidade vai aparecer, mas existem muitas outras coisas que estão no seu controle. Você pode orar, você pode estudar, você pode trabalhar com excelência, você pode cuidar da sua saúde, você pode desenvolver novas habilidades, você pode continuar obedecendo a Deus, continuar sendo fiel naquilo que Ele pediu para você. Enquanto tiver a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Às vezes queremos resolver uma vida inteira em um único dia, e eu falo por mim mesma porque ultimamente eu tenho andado tão ansiosa, querendo resolver tantas coisas de uma vez só. Mas tudo que Deus nos pede é para sermos fiéis no hoje. Quando nós fazemos fielmente aquilo que Ele colocou nas nossas mãos e entregamos o restante para Ele, então o nosso coração pode descansar. E o nosso coração encontra a paz. E é por isso que parte da perseverança não consiste em você tentar controlar todas as coisas, mas consiste em você permanecer fiel com aquilo que está no seu controle, enquanto Deus ele cuida daquilo que só Ele pode fazer. Se você deseja crescer profissionalmente, você precisa fazer aquilo que está ao seu alcance, quer estudar, quer se dedicar, trabalhar mais. Se você deseja em ter um casamento, construir uma família, aquilo que está no seu controle hoje talvez seja em se tornar a pessoa certa, em se desenvolver mais, se preparar para isso. Se você sabe que Deus ele tem um chamado para você em algum ministério, então seja fiel às responsabilidades que Ele está te dando hoje, sirva aonde Ele te colocar. Você só vai ter mais paz quando você parar de tentar controlar aquilo que não é a sua responsabilidade, aquilo que não está de fato no seu controle. E a quinta atitude é você buscar por boas referências. Se você está passando por um momento de estagnação, de desânimo ou vontade de desistir, é muito importante você olhar para histórias de pessoas que já venceram aquilo que você está tentando vencer, que já passaram por aquilo que você está passando, que tem uma trajetória que você respeita, que já são aquilo que você tem buscado se desenvolver e que estão onde você também está buscando estar. E não de um jeito negativo como se fosse uma inveja, mas é você olhar e se inspirar naquelas pessoas. Porque no momento de estagnação, de desânimo, ou você pode olhar para uma pessoa, se comparar e se diminuir, ou você olha, se inspira, aprende e ouve aquilo que ela também tem a dizer. E aquilo pode te gerar muito mais motivação. Quando você olha também para a história de pessoas que permaneceram fiéis, como é o caso da Bíblia, que está recheada de exemplos de pessoas que foram fiéis, que perseveraram, isso renova a sua esperança, isso fortalece a sua perseverança. Então, na vida, tenha boas referências para cada área da sua vida que você está tentando aprimorar. Sempre terão pessoas que estão dispostas a ensinar algo, a compartilhar aquilo que elas passaram, os erros que elas cometeram, para que outras pessoas não venham passar pela mesma coisa. É como diz aquele ditado: o inteligente aprende com seus próprios erros, mas o sábio aprende com os erros dos outros. Então escolha bem quem são as pessoas que vão influenciar a sua vida, porque isso é extremamente importante para você ver que o desânimo e a estagnação não é a resposta final e que a superação ela é totalmente possível. E a sexta atitude é proteger a sua energia física. Nem sempre você vai conseguir colocar todos os pontos da sua vida em ordem, mas pelo menos tente cuidar do seu corpo físico, considerar o seu descanso fundamental para que você continue perseverando e tenha sucesso naquilo que você está buscando. Até mesmo Jesus orientava os seus discípulos a descansarem quando eles estavam exaustos. E às vezes o que pensamos que poderia ser uma batalha, uma crise espiritual ou um bloqueio mental, na verdade, era só um corpo cansado pedindo descanso. É impossível você manter a sua mente sã, manter a esperança viva e a fé resiliente se você estiver ignorando os limites do seu próprio corpo. Parar e descansar não é um sinal de fraqueza, mas também é uma atitude estratégica. É um momento que você recarrega suas energias para que o seu próximo passo possa ser dado com firmeza e direção. Além disso, descansar também é confiar em Deus. A Bíblia relata a história de quando Elias venceu os profetas de Baal e logo depois ele entrou num estado de profundo desânimo, ao ponto dele pedir para Deus levar a vida dele. E sabe qual foi a primeira coisa que Deus fez? Deus não deu uma grande pregação, não fez um sermão para ele, mas primeiro ele permitiu com que ele descansasse. Deus enviou um anjo para levar alimento e água para ele, e depois mandou ele dormir novamente, para que assim ele pudesse ter força e energia para poder continuar a sua jornada. E só então depois que Deus falou ao seu coração. Isso só prova o quanto Deus ele também se preocupa com o nosso ser por completo e o quanto o descanso ele é fundamental para que a gente tenha energia suficiente para perseverar. Talvez você não consiga organizar toda a sua vida hoje, mas talvez o melhor que você pode fazer por você é dar do seu sono, beber mais água, fazer uma caminhada, diminuir o seu tempo nas redes sociais e se dedicar a um hobby, alguma coisa que você goste, ou simplesmente tirar um momento para você fazer nada. Sabe aqueles dias que você
simplesmente não faz nada? Pode parecer improdutivo, mas muito pelo contrário, é justamente isso que vai permitir com que você tenha energia e força suficiente para perseverar após um período de desânimo ou exaustão. Então, se sua vida parece travada ou você se sente desanimado, se lembre de, em primeiro lugar, colocar Deus no centro da sua vida novamente, se lembrar de quem você é em Cristo, se lembrar do seu propósito e trazer à memória aquilo que te traz esperança, fazer aquilo que está no seu controle, buscar boas referências e também cuidar da sua energia física. Pode parecer pouco, mas é justamente nessas pequenas atitudes que grandes mudanças começam a acontecer. Se alguma parte desse vídeo foi importante para você, coloca aqui nos comentários em qual ponto você precisa praticar mais. E se você gostou, deixe seu like para que o YouTube entenda que esse vídeo foi relevante e possa levar para muitas outras pessoas. Muito obrigada por ter assistido até aqui, a gente se vê no próximo vídeo.